Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa, vindo com mais um vídeo de análise de mapa horário. E a pergunta que eu vou analisar hoje é uma pergunta de questão amorosa. A maioria das pessoas que procuram consulta de astrologia horária normalmente tem perguntas ligadas a amor ou perguntas ligadas a trabalho e dinheiro, tá? É o que mais tem. E aqui nós temos uma pergunta típica, eu escolhi uma pergunta típica, um mapa horário típico sobre questões de amor. A pessoa, ela tem um pretendente, às vezes até já começou um namoro, a coisa está muito no início, né? Ou está tendo ali um cenário, um contexto que aponta para uma possibilidade de alguma coisa, mas a pessoa quer consultar o oráculo para ver, né, o que está sendo prometido, se realmente vai acontecer um relacionamento, se esse relacionamento vai ser sério, se vai perdurar, né, quais são os sentimentos que vão estar envolvidos. Então, o mapa horário, ele pode dar essa resposta. No meu caso, eu uso o mapa horário e ainda confirmo a resposta com outro oráculo, como tarô e baralho cigano. Aqui no vídeo eu vou mostrar apenas o mapa horário. Mas quando o cliente me procura, né, para uma demanda de mapa horário, eu confirmo a resposta com um segundo oráculo e às vezes até com um terceiro, para dar uma resposta mais certa, mais exata, mais assertiva para o cliente. E quando eu uso um segundo oráculo de confirmação, o cliente não paga nada mais por isso. Eu não cobro um valor adicional por causa disso, tá? Então é como se o cliente pagasse por 2 consultas em uma, às vezes até mesmo por 3 consultas em uma. Na verdade, eu cobro por pergunta. A pessoa faz a pergunta, se é uma pergunta é um valor, se é 2 perguntas é outro valor, 3 perguntas é outro. Então é pelo número de perguntas que eu cobro a consulta aos oráculos. Aqui nos vídeos eu estou exemplificando com um mapa de astrologia horária, tá? Bom, e aí a consulente, ela é mulher e ela me perguntou sobre se vai dar certo aí o relacionamento com o rapaz, tá? Tanto faz se o contexto é um contexto em que ela está paquerando a pessoa, ou se, por exemplo, já começaram alguma coisa, tá? O mapa horário vai me dar a perspectiva, né, de qual é a promessa dessa relação. Então vamos lá. Esse mapa horário aqui foi calculado para o dia 7 de abril de 2020, às 3 horas e 36 minutos da tarde, na cidade de Arujá. Então vamos ver aqui, ó. Nesse mapa horário, a consulente ela é a casa 1. O consulente sempre é a casa 1, tá? E a casa 1 aqui abre no signo de Virgem. Olhar o signo é importante para ver o planeta regente. Quem responde o mapa não é o signo. Quem responde é o planeta. Eu olho o signo para descobrir o planeta. Então, se o ascendente abre em Virgem, quem rege Virgem é Mercúrio. Então, a consulente é Mercúrio. E aí a gente vê aqui que a consulente é Mercúrio em Peixes na casa 7. Só isso já me dá uma informação, tá? Porque Mercúrio em Peixes está em exílio e queda. Então, esse Mercúrio em Peixes em exílio e queda já me mostra que a consulente veio procurar o serviço um pouco angustiada, tá? Mercúrio em exílio, Mercúrio em queda, a pessoa está, né? Quando o planeta que rege a casa 1 está em exílio ou queda, isso quer dizer que o cliente não está bem. Ele está vindo fazer a pergunta porque ele está angustiado, aquela pergunta está mexendo com ele de alguma forma. Vejam também que Mercúrio em Peixes, que representa a consulente, está na casa 7. Então, a consulente realmente está interessada no rapaz, na outra pessoa. O rapaz, ele é o regente da casa 7, tá? Se fosse uma relação homossexual, uma mulher interessada em outra, também a outra mulher seria o regente da casa 7, tá?
Então, o pretendido, a pessoa que a pessoa quer namorar, quer conquistar, quer ter um relacionamento, ou já está tendo um relacionamento, tá? É o planeta regente da casa 7. A casa 7 abre em peixes. O regente da casa 7 é Júpiter. Júpiter em Capricórnio, tá? É um Júpiter que está em queda. E aí, o que eu vou fazer? O que responde esse mapa é olhar se Mercúrio e Júpiter estão trocando recepções e se há um aspecto aplicativo entre Mercúrio e Júpiter. Mercúrio é a consulente, Júpiter é o pretendido, tá? É o par romântico, é o pretendido. Para eu falar que vai dar namoro, que vai ter um relacionamento afetivo durável, duradouro, feliz, que vai dar certo, tem que ter troca de recepção entre o regente da casa 1 e o regente da casa 7 e um aspecto aplicativo. Vamos ver o que acontece então. Para eu olhar a troca de recepção, eu tenho que observar a tabela de dignidades e debilidades essenciais do Ptolomeu, tá? Tem que olhar essa tabela. Essa tabela vocês encontram no site de astrologia medieval do Paulo Silva, tá? A fonte dessa tabela, eu uso a tabela do Paulo Silva, que é uma tabela fácil de entender. Então vamos começar pela consulente, que é Mercúrio em Peixes. Mercúrio em Peixes gosta de Júpiter? É isso que eu tenho que saber, tá? Ou seja, tecnicamente, na astrologia horária, tecnicamente, eu vou ver se Mercúrio em Peixes dá recepção para Júpiter. É assim que a gente fala, né? Se Mercúrio em Peixes recebe Júpiter. Mas numa linguagem popular eu posso falar assim: Mercúrio gosta de Júpiter? Aí eu vou na tabela do Ptolomeu, eu vou na linha de Júpiter, na linha de Peixes, aliás, né? Mercúrio está em Peixes, então eu vou na linha de Peixes e já vejo que logo de cara, em Peixes, o domicílio de Peixes é Júpiter. Tá? Logo de cara eu vejo que o domicílio de Peixes é Júpiter. Vejam que a exaltação é Vênus e a triplicidade é Marte. Para perguntas amorosas, eu olho até a triplicidade, tá, gente? Termo e face não ajuda muita coisa. Domicílio é amor, exaltação representaria paixão, a triplicidade representaria um interesse de amizade, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo que a tabela de dignidades de Ptolomeu me mostra a motivação tanto do consulente quanto do par amoroso. Então, por exemplo, Mercúrio em Peixes gosta de Júpiter? Sim, o Júpiter está no domicílio. Mais do que gostar, ama Júpiter. Vejam bem, se o planeta tivesse na exaltação, eu poderia falar que tem aquela paixão, né? Uma paixão carnal, né? Muito forte. Se tivesse na triplicidade, só teria uma amizade, sentiria uma amizade, só isso. Se tivesse no exílio e queda, que são os dois últimos, são as duas últimas colunas, se tivesse no exílio e queda, né, as duas últimas colunas da tabela do Ptolomeu, né? Se o planeta está no exílio e queda, aí eu sei que, na verdade, existe uma oposição, existe um sentimento contrário ao amor. Pode ser uma raiva, pode ser um rancor, uma antipatia, né? Então, a pessoa não gosta da outra quando o planeta está no exílio ou na queda. Mas o Júpiter, ele está no domicílio. Então, a consulente realmente ama esse par romântico, tá? Esse pretendido romântico, aliás. Agora vamos ver o pretendido. O pretendido é Júpiter em Capricórnio, tá? Por que Júpiter em Capricórnio? Porque a casa 7 abre em Peixes, o regente é Júpiter em Capricórnio. Júpiter em Capricórnio dá recepção para Mercúrio? Ou dito de outra forma, Júpiter em Capricórnio gosta de Mercúrio? Quando a gente vai na tabela de Ptolomeu na linha de Capricórnio, a gente vê que o domicílio está em Saturno, a exaltação está em Marte, triplicidade em Vênus e na Lua. O que acontece?
não aparece Mercúrio, tá? Então, se não tem Mercúrio aqui, o cliente não ama, o pretendido romântico não ama a consulente, não sente paixão e também nem sequer amizade. Porém, veja bem, ó, o Capricórnio está na triplicidade da Lua. A consulente não é só o regente da casa 1, é também a Lua. Em qualquer mapa horário, o consulente é o regente da casa 1 e é também a Lua. A Lua é um corregente emocional do cliente. Então a gente vê que ele até que sente uma amizade por ela. Mas se a gente continuar na linha de Capricórnio, a gente vai ver quase lá no final que também a Lua está no detrimento, no exílio de Capricórnio. Ou seja, ele até sente uma amizade por ela, mas nem pensar em sentir amor por ela, não sente amor por ela, tá? Ele pode até ter um sentimento ambivalente. As pessoas, entendam bem, em perguntas de amor, em perguntas amorosas, nem sempre a pessoa ama ou odeia. Nem sempre a pessoa gosta ou desgosta. Ela pode ter os dois sentimentos ao mesmo tempo. A pessoa pode amar e odiar ao mesmo tempo, gostar e desgostar ao mesmo tempo, mais amar do que odiar, ou mais odiar do que amar. Tá? As pessoas são complexas. Em psicanálise, a gente chama isso de ambivalência, quando você sente amor e ódio ao mesmo tempo por outra pessoa. E não é amor e ódio 50%. A pessoa pode ter, por exemplo, 20% de amor e 80% de ódio. Ou a pessoa pode gostar 60% e desgostar 40%. Isso assim, falando simbolicamente, tá? Isso não é uma coisa matemática que dê para calcular. Mas, por exemplo, o mapa horário aqui dá a entender que ele sente uma amizade por ela, ele gosta dela porque, veja, ele é Júpiter em Capricórnio. Né? A Lua está na triplicidade de Capricórnio. A Lua é a cliente, tá? É a consulente. Então, ele até gosta dela no máximo como amizade. Mas a Lua também está no exílio de Capricórnio, no detrimento, no exílio. Então, ele ele mais desgosta do que gosta dela. Tá? Ele tem um sentimento ambivalente por ela, tá? Sendo que ele gosta e não gosta ao mesmo tempo, mas mais desgosta do que gosta. Enquanto que ela ama ele, tá? Ou pelo menos está muito, muito apaixonada por ele. O mapa horário já me mostra esse jogo de forças. E aí, assim, só pelo jogo de forças, a gente já deduz que por aqui eu já estou vendo um desenho de uma resposta negativa para essa relação. Aí o que eu tenho que ver para concluir a resposta? Se há aspecto aplicativo entre Mercúrio e Júpiter. Quando você vai na tabela de aspectos, você vê que tem um sexto aplicativo entre Mercúrio e Júpiter. Tem um sexto aplicativo entre Mercúrio e Júpiter. Ou seja, vai ter a oportunidade de relacionamento. Vai ter uma oportunidade de relacionamento. Mas provavelmente esse relacionamento não dura, tá? Esse relacionamento não dura, porque o jogo de forças entre as duas pessoas está muito desequilibrado. Ela gosta demais dele e ele deve estar passando uma mensagem dupla para ela. Ao mesmo tempo uma mensagem de simpatia, mas ele não quer algo realmente sério com ela, tá? E até tem alguns outros conflitos que a gente percebe aqui nesse mapa horário. Por exemplo, em perguntas amorosas, o Sol é o homem do ponto de vista erótico, do ponto de vista sexual. E a Vênus é a mulher do ponto de vista erótico, do ponto de vista sexual. Ele é Júpiter em Capricórnio. Júpiter em Capricórnio não gosta da Lua. Tá? Ele como homem é Sol em Áries. O Sol em Áries está, se vocês forem lá na linha de Áries, vocês vão ver que o Sol em Áries está no exílio da Vênus. O Sol, vou repetir,
O Sol é o homem do ponto de vista erótico, sexual, em perguntas amorosas, no mapa horário. A Vênus é a mulher do ponto de vista sexual, em perguntas amorosas. Ele sendo o Sol em Áries, ele não tem atração física por ela. Tá? Ele sendo o Sol em Áries, não tem atração física por ela. Por quê? Porque o Sol em Áries está no exílio da Vênus. Então ele não sente atração física por ela. Ela é que ama muito ele. E provavelmente, como Mercúrio está em sexto com Júpiter aplicativo, provavelmente ela está tentando insistir nesse relacionamento. Mas ele nem sequer sente atração física por ela. Saturno em Áries está no exílio da Vênus e ainda por cima fazendo oposição à Lua. Tá? Então, assim, ele do ponto de vista, enquanto homem erótico, sexual, ele não tem interesse nela. Ele só sente amizade por ela. E talvez ele não queira magoar ela, né? Mas como na verdade a gente vê aqui que o Júpiter está na queda, né? O Júpiter está no exílio da Lua, ela realmente não ama ele. Então, se ela forçar muito, até vai rolar um namoro, mas provavelmente não vai perdurar porque ele não sente atração por ela, ele não sente interesse nela como mulher, né? Como mulher romântica, ele não tem esse interesse. E ela tem esse interesse, vamos ver, ela é Vênus em Gêmeos. Se a gente for lá na linha de Gêmeos, tá dando recepção para Mercúrio e Saturno, né? E está na face de Júpiter, tá na face de Júpiter, tá? Se a gente pegar, então o que quer dizer a face? É um interesse sexual pequeno. Ela tem um interesse sexual pequeno por ele, mas ela tem um sentimento amoroso forte por ele, tá? Ela é mais direcionada pela questão do sentimento amoroso, não pela questão sexual. Ela, a consulente, tá? Então, assim, e aí esse jogo de forças é o que eu tenho que responder para a cliente, né? Então, o que eu tenho que responder? Qual é a resposta aqui? O jogo de forças não está favorável para um relacionamento amoroso aqui. Se insistir muito, pode até conseguir o namoro, mas esse namoro não vai ser feliz, não vai durar muito, provavelmente ele não desenvolve um interesse por ela, mais para frente deve acontecer um rompimento. E, inclusive, ela não vai ter satisfação sexual com ele, tá? Não vai ter, né? Não vai ter química sexual nessa relação, se houver insistência em permanecer nesse relacionamento. Se a cliente pergunta aqui, ele tem interesses verdadeiros, genuínos por mim, alguma coisa desse tipo, a resposta aqui seria não. Tá? Ele não tem interesse romântico, ele não tem interesse erótico, e não tem um interesse de se relacionar. Ele gosta da pessoa no máximo como amiga, talvez não queira magoar, mas um interesse romântico genuíno não tem. Isso é o que o mapa horário me mostra. A resposta que eu vou dar vai depender um pouco do contexto, tá? Por exemplo, a cliente pode falar, estou querendo namorar com fulano de tal. Ou ela pode falar, nós já iniciamos um relacionamento. Ou ela pode ainda trazer a seguinte pergunta, ele gosta de verdade de mim? Né? A gente começou um namoro, isso vai dar certo? Então o mapa horário, ele não responde necessariamente sim ou não. Ele descreve a situação, o que eu mais fiz aqui foi descrever a situação, e aí a própria consulente tem que tomar a decisão dela, tá? Nem sempre o mapa horário vai responder sim ou não. O mapa horário vai descrever a situação e a cliente vai usar, né, ou a consulente vai usar o livre-arbítrio para tomar uma decisão. Tudo bem? Nesse tipo de trabalho aqui, eu ainda abro uma tiragem de tarô ou de baralho cigano para confirmar a leitura e ter mais informações, ter mais clareamento sobre a situação. Se a consulente me pergunta o que eu devo fazer, que orientação você pode me dar,
eu não uso o mapa horário para dar a orientação, o conselho. Eu abro as cartas, o tarô, o baralho cigano, né? Ou até mesmo o I Ching. Se a cliente me pergunta assim, mas não tem chance dele vir a gostar de mim? Ó, aí a pessoa fez uma pergunta, eu dei a resposta, né? Descrevi a situação. Aí a consulente pode perguntar, mas será que ele não pode vir a gostar de mim? Muito difícil, tá? Porque Júpiter está em Capricórnio. Júpiter vai mudar para Aquário. Quando Júpiter mudar para Aquário, tá? A gente vê o seguinte, né? A consulente é Mercúrio. Então, em Aquário, permanece a ideia de que o consulente gosta dela como amigo. Tá? Então, quando a cliente pergunta assim, será que se eu insistir não tem a possibilidade dele vir a gostar de mim? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o planeta e avançar o movimento para ver o que deve acontecer lá na frente, lá no futuro. Júpiter está em Capricórnio, ele vai para Aquário. Quando Júpiter chegar em Aquário, tá? Permanece que em Aquário, a consulente, a cliente é Mercúrio, e a Mercúrio está na triplicidade dele. Seja em Capricórnio, seja em Aquário, a consulente sempre está na triplicidade, ou seja, o mapa horário está me informando. Isso não, da parte dele, do homem, do lado dele, não vai mudar, não vai virar mais do que amizade. Tá? Então eu tenho que dar esse retorno para a cliente. E a cliente toma a decisão que ela quiser em cima dessa resposta. Posso confirmar no tarô e no baralho cigano, e aliás é o que eu faço, tá? Se o tarô e o baralho cigano confirma, aí eu dou uma resposta mais enfática ainda. E de novo, a cliente, a consulente vai ter o livre-arbítrio de tomar a decisão dela, mas com base nas informações, no conhecimento que eu passei. Por isso mesmo que quando o cliente ou a cliente me faz uma pergunta para os oráculos, seja a astrologia horária ou o tarô, o baralho cigano, etc, etc, eu pergunto para a cliente em primeiro lugar, tá? Eu sempre falo para o cliente, você tem certeza que você quer saber a resposta? Né? A cliente me perguntou, vou me dar bem com o fulano de tal? Então eu pergunto, você tem certeza que você quer saber a resposta? Porque depois que eu abrir o mapa horário, depois que eu olhar as cartas, se realmente der uma resposta negativa, não vai adiantar reclamar. Tá? Eu não vou mudar a resposta, porque quando a gente consulta o oráculo, não necessariamente eu vou falar aquilo que o cliente quer ouvir. Eu vou falar aquilo que o oráculo me mostra. Se o cliente fala sim, eu quero ouvir a resposta, tá? Eu quero, né? Se o cliente me deu a certeza, aí eu respondo o que os oráculos me indicam. Tudo bem, gente? Então eu espero que tenha dado para entender. Assim, esse vídeo aqui mostra que o mapa horário, ele traz muita informação em perguntas de amor, muita informação. Dá para o cliente tomar uma boa decisão sobre esse assunto, tá? Em mapas horários de perguntas amorosas, para eu falar que a relação vai dar certo, né? Que realmente vai dar tudo certinho, tem que ter uma boa troca de recepções e tem que ter o aspecto aplicativo entre o regente da casa 1 e o regente da casa 7. Nesse mapa horário, até tem o aspecto aplicativo entre o regente da casa 1 e o regente da casa 7, tá? Até tem o aspecto aplicativo. Mas o jogo de forças, né, de recepções não está bom. Então, até pode acontecer o namoro, mas não vai ser feliz, porque as motivações envolvidas, elas estão tensionadas, elas não estão em sintonia, tá? Isso é o prometido pelo mapa horário. Tem como mudar isso? Assim, aqui é uma consulta só do oráculo. O oráculo tá dando a entender que não, tá? Não tem como mudar isso. Eu não indicaria para a pessoa fazer um trabalho de amarração amorosa, né? Ou um trabalho magístico para mudar isso. Porque, assim, sentimento de amor você não cria, você não inventa um sentimento de amor.
Não tem magia que faça isso, tá? Não tem. Então, o melhor aqui é aceitar, né? É aceitar, pelo menos no momento, não tem perspectiva. Para as próximas semanas, próximos meses, não tem perspectiva, tá? É isso. Então é isso, gente. Termino esse vídeo didático, né, de análise de mapa horário. Falei bastante coisa, né? O vídeo até ficou um pouco maior do que o que eu queria. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser fazer uma consulta de astrologia horária comigo ou de outros oráculos, né, é só entrar no meu site. Lá tem o meu WhatsApp. É só entrar em contato. Que aí você contrata o meu serviço, né? E esteja preparado para a resposta. Se você não estiver preparado para a resposta, aí não procure o serviço, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!